Olá pessoal, eu sou o Guna e você está na TV Nostalgia, o canal que faz o passado virar presente com aquela qualidade que você só encontra aonde? Aqui, aqui mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais icônicos da história dos desenhos animados. Já sabe qual é? Não, ainda não falei, como é que pode saber se não falei, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o Gato Félix. Você sabia que a dublagem brasileira desse felino carismático, ela é repleta de curiosidades e mistérios? A voz por trás desse personagem cativante é um verdadeiro enigma e nós vamos desvendar aqui juntos. Mas vocês repararam que eu tô com uma roupinha nova, né? Olha só, chique, né? Olha aí. Tô na estica agora, né? Estiloso agora, né? Ficou legal, né? Ficou, né? Agora temos a camiseta oficial do canal, né? Mas vamos lá. Sem jabá, por favor. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos essa jornada épica para desvendar qual é esse mistério ou da dublagem que eu falei, antes de eu mesmo me interromper e falar do meu visual, do estilão, né? Antes de iniciar essa jornada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Curtir o vídeo, ativar o sininho, como vocês sempre fazem, para se manterem sempre informados das atualizações que fazemos aqui para vocês. O Gato Félix é um personagem de desenho animado criado em 1919 pelo cartunista australiano Pat Sullivan e o animador americano Otto Mesmer durante a era do cinema mudo. É um gato preto antropomórfico, com olhos brancos e um sorriso gigante. Ele foi um dos personagens de desenhos animados mais reconhecidos da história do cinema. É verdade, né? Félix foi o primeiro desenho animado, o primeiro personagem de desenho animado a atingir um nível de popularidade suficiente para atrair o público do cinema. Interessante, né? O personagem surgiu na forma de um protótipo em 9 de novembro de 1919. Era o Master Tom, estreando em um curta da Paramount Pictures intitulado Feline Forest. Ele foi produzido pelo estúdio de animação de Pat Sullivan, com sede em Nova York. O desenho foi assim um sucesso. Foi dirigido pelo cartunista e animador Otto Mesmer. Foi realmente assim um negócio maravilhoso. E o estúdio de Sullivan rapidamente começou a trabalhar na produção de outro filme com Master Tom em Musical Meadows, lançado em 16 de novembro de 1919. Ele também provou ser bem sucedido com o público. Mesmer afirmou que John King, da Paramount Magazine, sugeriu o nome Félix para aquele contraste da felicidade geralmente associada a um gato preto, né? É o famoso azarão. O nome ele foi usado pela primeira vez no terceiro filme estrelado pelo personagem. O nome do filme era The Adventures of Félix em português. Ele foi lançado em 14 de dezembro de 1919. Sullivan ele havia afirmado na época que ele nomeou Félix logo após a Australia Félix da história e literatura australiana. É interessante isso, né? E assim, surgiram no estudo de Sullivan, os desenhos animados com o personagem se tornaram assim, enormes na cultura popular. Porque assim, além daqueles curtas de animação, Félix estreou também uma história em quadrinhos que foi desenhada por Sullivan, Mesmer, depois por John Oriolo, não posso esquecer, o John Oriolo, a partir de 1923. E a sua imagem, mas logo adornou mercadorias, assim, como cerâmica, brinquedos e postais, como vocês podem ver aqui atrás. E vários fabricantes fizeram até bichinhos e pelúcia muito fofuchos do Gato Félix. Fofucho, isso aqui? Mas é da época, né? Enfim,
Foram criadas, inclusive, bandas de jazz, aliás, criadas não, bandas de jazz, como Paul Whitman, né, tocaram música sobre ele. A música era, né, Felix Kept on Walking, em 1923, né, e algumas outras musiquinhas também que Paul Whitman compôs para ele. Né. Já em 1926, ou seja, 3 anos depois, Felix se tornou o primeiro mascote do ensino médio para os Berries de Logansport, Indiana. Olha o leão, adianta lembrar aqui. No final da década de 1920, com a chegada dos desenhos animados sonoros, o sucesso do Felix passou a decair. Os novos curtas de Mickey Mouse da Disney fizeram com que as ofertas silenciosas da Sullivan e Mesmer, que não estavam dispostos a mudar a produção do som, pareceram meio que desatualizadas. Né? Em 1929, Sullivan decidiu fazer a transição e começou a distribuir desenhos animados sonoros do Gato Félix através da Coldplay Picture. E os curtas do Gato Félix já sonorizaram, né? Eles provaram, olha, provou ser um fiasco, né? Provou ser um fracasso na época, e aquela operação de tentar aplicar uma sonoridade ao Gato Félix, ela terminou em 1932. Não deu muito certo essa história, né? E na época, Félix teve assim, depois, né? Félix teve um breve retorno por internet de 3 desenhos animados feitos em 1936 pelo Van Buren Studios. Olha aqui. E os desenhos animados do Félix começaram a ser exibidos na televisão americana apenas a partir de 1953. Né? John Moriolo, ele introduziu um Félix assim, já redesenhado, né, com aquelas pernas mais longas, um corpo muito menor e uma cabeça enorme, assim, um cabeção, um cara cabeçudo, né, uma cabeça um pouco mais arredondada, né, sem bigode e banguela. O cara fez, lembra, o cara fez o Félix banguela, pelo amor de Deus, nós tudo bem. Né? O Oriolo também adicionou novos personagens, né, e deu ao Félix aquela famosa bolsa mágica de truques, né, que ele poderia assumir uma variedade infinita, né, de formas ou formatos a pedido do café. Então ele dizia, eu quero usar tal coisa. Aí a bolsa mágica tirava lá uma metralhadora, uma bazuca, um helicóptero, qualquer coisa, então, saía daquela bendita bolsa mágica, né? Bolsinha poderosa, né? Enfim, o Gato já atuou em outros programas de televisão e também em 2 longas-metragens, né? O filho de John Oriolo, na verdade o nome dele era Joe, o filho de John Oriolo, chamava-se Tom Oriolo, né? Ele mais tarde assumiu o controle criativo do Gato Félix. E antes de prosseguirmos aqui com este programa, este artigo maravilhoso, deixa eu só deixar aqui um breve lembrete. Vocês aí já viram o nosso vídeo, o nosso artigo sobre o filme A Serpente? Apresentamos na semana passada, espero que você não tenha perdido. Então, se você é novo aqui no canal, né, e não conhece ainda os artigos que fazemos sobre esses filmes, dos quais nós mencionamos aqui, tem uma dica maravilhosa de um artigo espetacular sobre esse filme, que chama-se o filme A Serpente. Procura aqui nos vídeos do canal que você vai localizando. E também eu não posso deixar de pedir a vocês para que deem um pulinho ali no canal do meu amigo Evir Sobral e prestigiem, assistam o programa Fim de Quiz, tanto pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, né, do próprio Evir, quanto na Rede Brasil de televisão, que vai ao ar quinta aos domingos, quando o programa vai ao ar. É um negócio maravilhoso. Ele faz um trabalho assim com a maestria que só ele sabe fazer, homenageando os atores e as atrizes que muito marcaram a nossa infância. Né? Bom, então era isso. O breve recadinho. Vamos continuar aqui, falar um pouquinho mais em relação agora à autoria
do gato Félix. Quem será que criou o gato Félix? Pois é, isso aí, meus caros, isso realmente continua uma questão um pouco assim, controversa, não é? Porque Sullivan afirmou em várias entrevistas em jornais que ele havia criado o gato Félix, não é? E ele fez, de fato, os desenhos principais para o personagem. Tá? No entanto, em uma visita à Austrália, em 1925, Sullivan ele disse ao jornal The Argus que ideia me foi dada pela visão de um gato que a minha esposa trouxe para o estúdio um outro dia qualquer. Pois é, essas foram as palavras dele. Em outras ocasiões, no entanto, ele já mudou a história um pouquinho. Ele disse que o gato Félix tinha sido inspirado por uma obra chamada The Cat That Walked by Himself. Preciso treinar mais o inglês, de Rudyard Kipling, ou pelo amor de sua esposa por gatos vira-latas. Então ele deu uma mudadinha assim, nas versões de como ele havia criado o gato Félix. E membros da Australian Cartoonist Association alegaram que as letras usadas em Feline Phonics, prestem bem atenção, as letras que foram usadas em Feline Phonics, elas combinam com a caligrafia de Sullivan, e que Sullivan, de fato, havia escrito nos seus próprios desenhos. Isso aqui foi legal. Além disso, por volta de aproximadamente 4 minutos, se não me engano, em Feline Phonics, vocês podem ver aqui, vocês vão ver aqui ao fundo, vou deixar as imagens para vocês, as palavras low man, que são usadas em um balão de fala por um dos gatinhos. Este é um termo para a mãe, que não é usado por americanos, que usam a palavra mom, não mom, mas certamente, quando se falava em low moon, era uma frase, era uma expressão típica falada por australianos. No entanto, Mesmer também afirmou ter desenhado sozinho Feline Phonics de casa, o que levantou questões sobre o porquê um americano haveria de ter usado o termo mu, em algo que ele desenhou sozinho. Realmente era uma coisa muito estranha. Só que é o seguinte, os defensores de Sullivan também dizem que o caso ele é apoiado em seu lançamento em 18 de março de 1917, de um curta de desenho animado intitulado The Tale of Thomas Cat, o conto do gato Thomas, mais de 2 anos antes de Feline Phonics. É uma história um pouco controversa aí, em relação a quem realmente criou o personagem. E ambas as situações, teve um documentário australiano da TV ABC, exibido em 2004, e os curadores também de uma exposição na Biblioteca Estadual de Nova Gales do Sul, em 2005, eles sugeriram que Thomas Cat era um protótipo, presta atenção, era um protótipo, e este protótipo era um precursor do gato Félix. Quer dizer, já tiraram uma autoria do outro, ou tentando tirar. No entanto, poucos detalhes deste Thomas sobreviveram. Inclusive, a cor da pele, ela não foi assim definitivamente estabelecida. Havia alguma diferença em relação à cor da pele entre ambos os desenhos. E a sinopse de direitos autorais sobreviventes do curta-metragem sugere diferenças significativas entre Thomas e o Félix posterior. É curioso. E outra curiosidade, eu tive um gato chamado Thomas. Eu tive um gatinho chamado Thomas, um gato grande, gigante, assim, maravilhoso, que ficou comigo aí quase uns 15 anos, foi quase 15 anos. Enfim. Quem tem gato sabe, gato é melhor, né? É bom, né? Então, gato é legal, né? Gatinha é legal, né? Cachorro também é bom, mas gato, sei lá, acho legal. Enfim, continuando aqui.
Brincadeiras à parte, né? Vamos citar aqui um outro exemplo dessas diferenças entre o Thomas e o gato Félix, né? Porque, por exemplo, enquanto o Félix, que surgiu, o teria surgido logo depois, né? Ele transforma magicamente a sua cauda em ferramentas, em outros objetos. Você vê que naqueles desenhos do Félix, a cauda dele faz aquele ponto de interrogação, ou manda vir uma chave, ou um martelo, uma coisa assim, né? O gato Thomas, ele não é um gato antropomorfizado, né? Então ele perde a cauda, na verdade, numa briga e nunca mais recuperou. Então ele é um gato cotoco, né? Não é cotoco que chama, acho que é cotoco a expressão, né? Ou cotó, sei lá como é que é a expressão, um gato sem cauda, né? Arrancar o cauda do gato, pronto, é isso que eu queria dizer, né? É curioso. Agora, Sullivan, ele é a propriedade do estúdio. E como é o caso de quase todos os empresários do cinema, ele possuía os direitos de qualquer trabalho criativo de seus funcionários. Era assim na época, e acho que é o certo mesmo, porque afinal tem toda a estrutura, não basta só a pessoa que está apenas criando, você tem toda a estrutura, é um trabalho que tem que ser verificado de quem realmente é a autoria, a ideia criativa, a iniciativa criativa, né? Uma coisa são os desenhistas, outra coisa é a ideia criativa, toda a elaboração do roteiro, toda a criação, enfim, toda a estrutura, você não cria um personagem do nada, sem apoio, não é verdade? Então assim, após a morte de Sullivan, em 1933, a sua propriedade na Austrália, ela assumiu a propriedade do personagem. É engraçado, né? Embora Mesmer, ele tenha dito a Harry Copp, né, que Sullivan prometeu a Harry, né, os direitos do gato Félix no seu testamento. Só que é o seguinte, cadê o testamento? Sumiu o Domodoril. Esse testamento, ele não existia no momento em que Sullivan morreu. Então como é que pode? Ele afirmou que tinha um testamento que não existia. O cara era malandro, o sujeito era espertalhão. O cara era espertalhão. Então o que acontece? O Cobb e a propriedade, né, eles acabaram obtendo os direitos apenas em 1934 pela King Features Syndicate, assim, após inúmeras conferências com ele. Isso é estranho, né? É uma questão. Essas questões são um pouco assim, curiosas, como dizer o mínimo, né? Mas tudo bem. Não foi até depois da morte de Sullivan que os funcionários de Sullivan, como Hal Walker, Al Elkston, Jerry Giannini, Rudy Zamora, Rudy Zamora, isso que faz um gato um caos meio causístico, ufológico, Rudy Zamora é um evento, Rudy Zamora, na verdade, era o caso de um cara que disse que foi abduzido por um ET, que viu o ET no deserto mexicano. Mas isso é outra conversa. Mas enfim, voltando a vaca fria. Eu tinha que fazer isso. Enfim, então era o Rudy Zamora, o Jorge Carata e o próprio advogado de Sullivan, Harry Copp. Eles creditaram a Mesmer a criação do gato Félix. É verdade. Então, as características do personagem, elas já existiam. Né? E Mesmer achou que essas eram formas sólidas, mais fáceis até de animar, né? Até de desenhar, fazer animação. O que realmente faz muito sentido, porque, vejam, naquela época as animações eram muito comuns ser feitas às vezes em anguina, só lápis, não era muito comum. Então era muito mais fácil você desenhar um gato fazer uma mão redonda, outra mão redonda para a cabeça, pintar o bicho todo de preto, botar o olho no branco e acabou o desenho. Ele faz um esgraminho por tudo assim e bracinho sem utilidade, só uma extensão daquele círculo, daquela bola que você desenhou em nanquim. É uma questão mais fácil de ser desenhada e também muito mais barata para ser produzida. Quanto menos detalhe, acaba barateando mais os preços, o valor da animação. Isso realmente é um negócio assim, muito curioso.
No Brasil, a primeira aparição do Gato Félix ela foi em 1929, nas páginas da Gazeta Infantil ou Gazetinha, que era um suplemento do jornal Gazeta. É verdade, desde 1929, olha que maravilhoso isso, né? E tanto é que Monteiro Lobato, o saudoso, querido e amado, né, esse Monteiro Lobato, né, ele criou uma história chamada O Gato Félix, que era assim, acho que era uma impostura, né, que ele ia lá pro sítio do Pica-Pau Amarelo, né, e se fazia passar pelo personagem. É verdade. Né, e mais tarde, essa história ela acabou se transformando, né, em um capítulo de remunerações de narizinho. Você não sabia essa, né? Pois é. Nem eu tive que pesquisar. Mas enfim, para o público, para você que não fala português, você que não sabe o que é, quem foi Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato é um autor infantil brasileiro, né? É um mestre da literatura brasileira, né, que criou uma história chamada O Sítio do Pica-Pau Amarelo. São histórias infantis que perduram e perduraram por gerações. Agora eu vou fazer um programa específico, né, mencionando a importância do Sítio do Pica-Pau Amarelo na nossa cultura nacional, para tentar parar um pouco esse descaro que fazem com a obra do querido e amado mestre Monteiro Lobato. Né, um dos poucos autores brasileiros de histórias infantis que realmente transcendem gerações, não pode ser, como vem sendo já há alguns anos, né, demonizado por meia dúzia de pessoas que adoram problematizar tudo. Né, eu acho que as coisas não são assim que funcionam, né, e nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações. E ninguém melhor do que Monteiro Lobato, que vamos dizer assim, que ele combina toda essa questão cultural exclusivamente brasileira. Nós temos que valorizar a cultura nacional. E ninguém melhor que o Monteiro Lobato para isso. Então, era esse o adendo. Como eu faço um vídeo sobre isso, tá, gente? Senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, eu vou ficar falando e vamos perder o fio da meada aqui em relação à essa questão do Gato Félix. Eu falo isso porque o Monteiro Lobato é uma coisa que eu gosto muito. Eu fui criado, né, lendo as histórias, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu ainda tenho os meus livros. Quando eu for fazer um vídeo específico sobre isso, eu vou tentar mostrar a vocês aqui, né, a minha coleção das obras do queridíssimo mestre Monteiro Lobato, né, para vocês entenderem melhor. É importante que algumas coisas aqui no canal sejam ditas às claras, né, porque nós temos uma geração ainda para cuidar, né, e um legado a manter. Não é verdade? Então, vamos lá. E agora vamos a uma pequena correção histórica. Esse é o verdadeiro furo jornalístico. Vamos lá, muita gente acredita, e até alguns livros dizem, que o Gato Félix só deu as caras no Brasil em 1929. Inclusive, vocês viram há pouco no vídeo que nós mencionamos que o Gato Félix haveria surgido aqui apenas como um segmento do jornal A Gazeta. E essa é a informação que muitos acreditavam. No entanto... Você não vai acreditar! O Félix já estava aqui em 24. O Guga achou tudo! Droga, travou de novo. É o Félix de novo. Que furo. Vamos ter que desmontar. Nós fomos fundo, o TV Nostalgia foi fundo no arquivo e descobriu que a história é bem diferente. Pois em abril de 1924, o jornal O Imparcial já anunciava o curta Félix Mergulhador. Ou seja, 5 anos antes do que se pensava, o gato já era estrela nos nossos cinemas. Inclusive, o jornal A Gazeta, ele costumava dar título aos episódios, como na edição do dia 26 de setembro de 1924, onde ele intitulou Félix Arranja Tudo, ou na outra edição de 5 de novembro de 1924, como Félix o Herói. É bem curioso. E não era só no cinema, Em 1925, o Félix já tinha virado até mesmo peça de teatro infantil no Teatro Fluminense, como registrou a revista Fonfon. Isso prova que ele não era apenas um desenho de jornal, uma tirinha de jornal. Ele era um ícone pop completo no Brasil desde os anos 20. E você sabia que o Gato Félix também teve um irmão no Brasil?
Ele teve um irmão aqui. Olha que interessante isso. Isso aqui foi uma confusão generalizada na época. Porque em 1929 e em 1928, os jornais começaram a anunciar o gato Estupim como sendo o irmão do gato Félix. Aqui no Brasil havia um outro gato chamado Estupim, conforme a notícia do jornal. E esse gato, os próprios jornais da época já veicularam como sendo o irmão do gato Félix. Inclusive a revista Fonfon, de 1938, chegou a dizer que ambos surgiram em 1917. Mas a verdade, gente, é que o Estupim era o Crazy Cat da Columbia Pictures. E como eles eram parecidos, o marketing da época inventou esse parentesco para poder vender o novo desenho pegando carona na fama do gato Félix. Duas notícias curiosas de uma vez só. A antecipação da data do surgimento do gato Félix no Brasil e a comprovação de que o Crazy Cat veiculou no Brasil nos cinemas. Você poderia imaginar que o Crazy Cat passou aqui no Brasil? Ninguém imaginava isso, né? E agora chegamos àquele momento maravilhoso que vocês tanto esperavam de desvendar o enigma que eu prometi lá no começo do vídeo. Lembra? Quem é que deu início à voz do gato Félix no Brasil? Quem dublou o gato Félix no Brasil? Vocês sabem? Eu acho que não. Duvido que vocês adivinhem quem foi. Quem é esse cara aqui? Tá bem errado, tá bem aqui atrás de mim. Vocês sabem quem foi ele? Não sabem, né? Então vamos lá. No Brasil, o gato Félix, ele teve uma trajetória, muito fascinante pela TV Excelsior. A grandiosa e saudosa TV Excelsior a partir de 1960. Vocês não contaram com minha astúcia, né? Vocês não sabiam dessa, né? Eu sei. E a voz escolhida para dar vida ao personagem foi ninguém menos de quem? Quem? Nhoto Tico. Vocês conhecem o Nhoto Tico? Nhoto Tico é o nome artístico de Vital Fernandes da Silva. Vocês não sabem quem ele é, né? Então vamos lá, vamos dar uma breve introdução, né? Essa escolha foi feita pela própria TV Excelsior e ela não foi feita por acaso. Não foi não. Nhoto Tico, para quem não conhece o Nhoto Tico, ele foi simplesmente o maior humorista da era de ouro da rádio brasileira. O cara é uma lenda. Ele é uma lenda na rádio. E a sua conexão com o gato Félix, ela vinha já desde berço. É verdade. Ainda quando criança, na cidade de Descalvado, o Nhoto Tico, ele fazia a sonorização e as vozes ao vivo para as exibições do gato Félix quando ainda era naquela época do cinema mudo. Exatamente. O ambiente onde o gato Félix nasceu, ele se tornou um fenômeno mundial. Que ambiente é esse? O do cinema mudo. E o Nhoto Tico estava lá dublando ele com a maestria que ele sempre tinha. Como registrou o jornal Correio Paulistano em abril de 1961, Nhoto Tico dublou o gato Félix em desenhos animados, abre aspas, novos e inéditos, transmitidos pelo canal 9. Infelizmente, como na época dessas transmissões da Excelsior, os registros, as exibições eram feitas assim ao vivo, muitos registros, foi embora, se perderam, não tem mais. A gente não tem os vídeos da dublagem da Excelsior do gato Félix. Mas, não contava com mais, né? Mas nós temos algo tão importante, tão valioso quanto os discos. Mas enfim, fiquem aqui um pouquinho com a voz do nosso querido Nhoto Tico. Fechem os olhos e imaginem esta voz, esse som no gato Félix. Ovo de galinha, não osso. Osso de cachorro. Menino, vamos, gente pra cima, marcha. Vai.
ver quem é que faz esse barulho com as carteiras. Eu fico tão nervosa. Bota a carteira no buraco. Silêncio! Ninguém. Ninguém. Prazer. Ninguém. Dona Linda, dá licença. Não, senhor. Aí tem um recado. Não tem recado, não, senhor. Eu preciso... Cala a boca, menino. Deixa eu terminar a chamada. Todos os dias você me interrompe na hora da chamada. E o gato Félix, ele continua vivo em nossas memórias, lembrando-nos de uma era mais simples e divertida da animação. É verdade, era muito melhor naquela época. E agora nós sabemos que ele também fez parte da história de um dos maiores artistas brasileiros, o Nhô Totico. Você não sabia disso, né? Não sabia. Duvido que você sabia quem foi o Nhô Totico. Tem muitas pessoas aí que se dizem o rei da dublagem, coisa da dublagem, pesquisador e blá blá blá. E não sabia quem era o Nhô Totico? Ô, gente! Vamos dar uma estudadinha, vamos pesquisar. O Nhô Totico era o mestre da rádio. Bom, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa verdadeira viagem ao passado, né? E que finalmente, né, desvendarem esse mistério da dublagem misteriosa do Gato Félix. A primeiríssima dublagem do Gato Félix, né, foi feita pelo nosso querido mestre radialista, né, o Nhô Totico. É verdade. Então, se você não sabia dessa conexão histórica, né, já deixa aqui naquele seu comentário, né, já senta aqui, senta o like, se inscreva no canal, né, e compartilhe esse vídeo para quem ama não só o Gato Félix, uma história da TV e também a história da rádio, porque afinal estamos homenageando um radialista. Pois é. Acabou! Eu sou o Guga e este é o TV Nostalgia e a gente se vê no próximo estado. Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima!